estamos começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: há risco de uma nova guerra mundial? Evidentemente, a pergunta se refere ao conflito em curso na Península Coreana, depois que o governo da Coreia do Norte fez um teste supostamente com uma bomba de hidrogênio e lançou mais um míssil no seu projeto de evolução balística, um míssil que atravessou o território, parte do território japonês. Esses testes nucleares e balísticos do governo norte-coreano provocaram a reação imediata do presidente norte-americano, Donald Trump, com ameaça de novas sanções e até do uso da força militar. Outros estados também se posicionaram em relação a essa situação, como a Rússia, a China, a União Europeia, e o mundo vai discutindo cada vez com mais intensidade, cada vez com mais frequência, o risco desse embate se transformar numa situação militar de fato e nós nos vermos envolvidos num confronto de grandes proporções. É um tema que diz respeito a todos, inclusive a nós brasileiros, por mais distantes que estejamos da Ásia. Vamos discutir esse risco com prudência, com uma tentativa de abordá-lo amplamente. Primeiro nós temos que situar bem uma questão, que eu já pude abordar essa questão numa outra edição desse nosso 20 Minutos, mas eu vou retomá-la porque é importante. A imprensa mundial, vocalizando a posição da Casa Branca, coloca insistentemente o governo norte-coreano como a parte agressora, a parte ofensiva dessa situação de tensão. Isso não é verdade. O governo norte-coreano, critique-se ou não suas decisões, tem adotado um programa de armamento nuclear em caráter defensivo, desde 1994. Ainda o Kim Il-sung, o fundador da República Democrática e Popular da Coreia, ainda na época do Kim Il-sung, a Coreia do Norte decidiu-se por esse programa de armamento nuclear, por razões que eram bastante razoáveis à época e continuam sendo. A Coreia do Norte tinha assistido os Estados Unidos invadirem o Iraque em 1991. A Coreia do Norte tinha sido engolfada pela crise da União Soviética e o colapso do sistema socialista europeu. A Coreia do Norte tinha vivido nos anos 50 uma guerra contra o sul da península, contra a Coreia do Sul, na qual os Estados Unidos intervieram pesadamente. São todos elementos que levavam a Coreia do Norte a considerar muito arriscada sua situação pré-programa nuclear. Ela não tinha capacidade defensiva própria. Se os Estados Unidos, aproveitando-se do colapso da União Soviética, resolvessem atacar a Coreia do Norte ou resolvessem armar mais firmemente a Coreia do Sul, o governo norte-coreano poderia se ver em maus lençóis. A Coreia do Norte poderia ser vítima de uma ação militar fulminante. A Coreia do Norte também não queria depender da China para organizar sua defesa. As relações entre a Coreia do Norte e a China são próximas, mas conflitivas. A Coreia do Norte sempre foi muito ciosa da sua independência e ciosa da necessidade de poder se defender por conta própria. Essas questões é que levam a Coreia do Norte a buscar uma capacidade nuclear defensiva. Ninguém em sã consciência pode imaginar que a Coreia do Norte seja capaz de se armar a ponto de ser uma potência nuclear ofensiva, como são os Estados Unidos. A Coreia do Norte tem aparentemente um número reduzido de bombas atômicas, agora pode ter tido acesso à construção de uma bomba de hidrogênio, tem uma capacidade balística relativamente limitada, é um arsenal de caráter defensivo, que busca proteger o processo norte-coreano, que busca proteger o Estado norte-coreano de possíveis ataques dos seus inimigos, seja a Coreia do Sul, seja os Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos anualmente fazem pesados exercícios militares perto da zona desmilitarizada que separa as duas Coreias. Ou seja, é uma ameaça permanente. Todo mês de agosto, os Estados Unidos, junto com a Coreia do Sul, fazem exercícios que buscam, por um lado, reforçar sua estratégia na região e, por outro lado, demonstrar força e capacidade militar frente à Coreia do Norte. Essa
resposta nuclear da Coreia do Norte, repito, goste-se ou não dela, critique-se ou não essa opção, ela tem um caráter defensivo. O caráter ofensivo é o da política norte-americana. Particularmente após a vitória eleitoral do senhor Donald Trump, essa capacidade, essa agressividade militar norte-americana vem crescendo. Vamos nos recordar que na proposta orçamentária que o senhor Trump enviou ao Congresso americano, ele aumenta em 9% as despesas militares do país, ao mesmo tempo que ele corta programas sociais. Ele aumentou em mais de 50 bilhões de dólares o orçamento de 2018 dos Estados Unidos. O governo Trump busca uma aproximação forte com o chamado complexo bélico-industrial, que é a grande rede de indústrias militares dos Estados Unidos, o setor de ponta da economia norte-americana. Esse complexo bélico-industrial, ao longo do tempo, foi criando uma relação de proximidade com os governos democratas, seja com o governo do Clinton, seja depois com o governo do próprio Obama. No interregno tivemos aí o governo do Bush filho. Foi um período em que o complexo bélico-industrial, apesar de manter suas históricas relações com os republicanos, durante os dois períodos de mandato democratas, o período Clinton e o período Obama, o complexo bélico-industrial havia se aproximado fortemente do Partido Democrata, e o complexo bélico-industrial teve certa resistência a Donald Trump durante sua campanha eleitoral. Eleito, Donald Trump tratou de se reaproximar desse setor. E uma das medidas que ele adota foi o aumento do orçamento militar. Por que os Estados Unidos, e essa é uma pergunta importante se nós quisermos analisar de um ponto de vista histórico, por que os Estados Unidos aumentam sua agressividade militar se hoje já não existe mais uma situação como ocorreu no passado, anteriormente ao colapso da União Soviética, não existe mais uma situação no qual uma outra superpotência nuclear tem uma situação de equilíbrio com a capacidade destruidora das armas norte-americanas. É importante analisarmos essa questão. Os Estados Unidos não são um Estado belicista apenas por razões geopolíticas. Esse é um dos fundamentos do seu belicismo. Os Estados Unidos sabe, e aprendeu isso com as lições de todos os imperialismos do passado, em especial do imperialismo britânico, que o antecede como força hegemônica do campo capitalista, que a força militar é fundamental, que uma nação só é hegemônica no contexto internacional se ela possui hegemonia militar. Vamos combinar que essa conversa de soft power, que muitas vezes a gente vê por aí, de países que são capazes de exercer sua influência, não pela força das armas, mas porque tem pujança cultural, porque tem capacidade diplomática, porque possuem condições de diálogo com outros blocos. Soft power até existe, mas evidentemente nenhum Estado imperialista assentou a sua hegemonia sobre soft power, assenta sobre hard power, e hard power é força militar. E os Estados Unidos, evidentemente, como qualquer outro império da nossa época ou de épocas anteriores, concentra energias, recursos na construção da sua hegemonia militar. E essa hegemonia militar não é determinada apenas pela quantidade e a qualidade das armas que um Estado imperialista detém em seu arsenal, mas pela sua demonstração clara de que utilizará a força militar a favor dos seus interesses. E que, portanto, outros estados e povos que temem em resistir à hegemonia militar desse Estado imperialista saibam que serão agredidos, que serão submetidos à força e que, portanto, sejam levados a pensar muitas vezes antes de adotar decisões que eventualmente contrariem os interesses dos Estados Unidos. Tem este papel, portanto, a
o desenvolvimento da força militar norte-americana, apesar de não haver nenhum inimigo visível que possa, de alguma maneira, direta ou indiretamente, nesse momento histórico, ameaçar o poderio dos Estados Unidos. Há um segundo elemento fundamental. A guerra é um grande negócio para o imperialismo. É um grande negócio em duas pontas. É um grande negócio porque o orçamento público gasta cada vez mais recursos para comprar armas das empresas norte-americanas, alimentando, portanto, o complexo bélico-industrial, fazendo com que esse complexo bélico-industrial acumule capital, ganhe muito dinheiro. Portanto, o fantasma da guerra, o discurso belicista, a construção de falsos conflitos, o exagero das situações de tensão, tudo isso faz parte de um motor econômico que alimenta o complexo bélico-industrial. Os Estados Unidos, não apenas por razões políticas internas, não apenas para construir uma narrativa geopolítica, mas também pelos interesses do seu complexo bélico-industrial, trata sempre de aumentar a temperatura militar do planeta o máximo que pode, para que os cidadãos e cidadãs norte-americanas se convençam de que uma fatia cada vez maior do orçamento público seja utilizada para comprar armas e alimentar o complexo bélico-industrial. Mas não é apenas nessa ponta que o complexo bélico-industrial e o capitalismo norte-americano ganha com o belicismo. Ganha na outra ponta, quando ocorrem as guerras. Os Estados Unidos ataca ou invade territórios, destruindo infraestrutura de outras nações, como aconteceu na Líbia, como aconteceu no Iraque, como aconteceu no Afeganistão. Quem é que reconstrói esses países destruídos pelos Estados Unidos e por eles ocupados? São empresas norte-americanas, que reconstroem as estradas, que reconstroem as pontes, que reconstroem os viadutos, os aeroportos, e ganham fábulas de recursos nessas situações. A guerra estabelece novas fronteiras para o capitalismo norte-americano. É da índole do capitalismo, portanto, e especialmente da índole dos países capitalistas que são imperialistas, como os Estados Unidos, o belicismo, a busca de situações militares extremas, por razões econômicas e também por razões geopolíticas. Vamos detalhar um pouco mais essas razões geopolíticas. Evidentemente que é bastante claro que os Estados Unidos consideram seu rival contra-hegemônico de médio e longo prazo a China. A China tem se desenvolvido economicamente com muita força. A China hoje exerce um papel hegemônico na Ásia, substituindo o Japão, um papel hegemônico na economia asiática, substituindo o Japão. A China tem desenvolvido sua indústria militar, inclusive tem desenvolvido sua marinha, tem criado as condições militares de lá na frente poder rivalizar com o poderio militar norte-americano. Os Estados Unidos sabem que a China disputa na arena internacional hegemonia com ele, com a Casa Branca. A China hoje deixou de ser um mero exportador de mercadorias e passou a ser um exportador de capitais. A China hoje concorre com o capital americano e com o capital europeu e o capital japonês na busca por novos investimentos fora das suas fronteiras. Os chineses possuem mais de 700 bilhões de dólares em investimentos diretos e vão expandindo sua influência econômica pelo planeta. Vão criando uma área de influência do Estado chinês e essa área de influência cresce em prejuízo da perda de espaço das nações capitalistas e, em particular, dos Estados Unidos, particularmente na Ásia, na África e na América Latina. Portanto, os Estados Unidos têm muito claro, e o establishment ao redor do senhor Donald Trump mais claro ainda, de que a China precisa ser enfraquecida e precisa ser isolada, precisa ser desgastada, mas não é possível fazer isso frontalmente. A China, os Estados Unidos não podem ter uma estratégia frontal em relação à China. Por que não pode tê-lo? Especialmente por razões econômicas. Isso significaria qualquer situação de corte, de redução das relações econômicas com a China, qualquer tentativa de boicote das empresas chinesas, qualquer situação que possa vislumbrar um conflito militar com a China, traz uma consequência econômica gravíssima para os Estados Unidos e para o conjunto do mundo capitalista.
Os Estados Unidos, portanto, tratam de aproveitar certas brechas periféricas para colocar sua cunha. Uma brecha periférica é a questão de Taiwan, que não vamos detalhar hoje, mas é uma questão importante. Taiwan é parte da China. Foi para lá que fugiu o Kuomintang, o Partido Nacionalista, quando houve a Revolução Chinesa, e tratou de constituir uma república autônoma, que um dia chamou República de Formosa e hoje se chama Taiwan. A China reivindica aquilo como um território dissidente da China continental, portanto, parte da República Popular da China. Os Estados Unidos, nos anos 70, aceitaram essa situação, romperam relações diplomáticas com Taiwan, mas mantêm um tratado de defesa de Taiwan caso a China tente recuperar Taiwan por ação militar. Então, os Estados Unidos ali busca também se aproveitar da questão de Taiwan para desgastar, para uma guerra de baixa intensidade com a China. E agora se aproveita também da questão coreana. Os Estados Unidos estudam como intervir na questão coreana de tal modo que possa preservar, evidentemente, o papel que exerce a Coreia do Sul, grande aliado dos Estados Unidos, mas que possa também levar a que a Casa Branca recupere papel na Ásia, enfraqueça a China e estabeleça, se possível, uma cabeça de ponte na fronteira chinesa, e a Coreia do Norte tem uma vasta fronteira com a China e também com a Rússia. Crie-se ali uma cabeça de ponte norte-americana mais fortalecida. Que os Estados Unidos tenham pretextos para poder fortalecer, se possível, sua cabeça de ponte naquela região. E isso leva ao risco da guerra. O senhor Donald Trump é o risco da guerra, por esta lógica do imperialismo norte-americano. Repito, a lógica econômica e a lógica geopolítica. É claro que é um jogo complexo para os Estados Unidos. Se a tendência dos Estados Unidos é a da guerra, de buscar expandir sua influência militar e econômica na Ásia através de um confronto com a Coreia do Norte, o próprio presidente Trump já anuncia isso, seus diplomatas já anunciam isso, já tocam os tambores de guerra, também há as contratendências. A Rússia e a China, em particular, são evidentemente resistentes a qualquer ação militar dos Estados Unidos, não aceitam a ação militar dos Estados Unidos. Eles buscam, evidentemente, também manter uma certa distância da Coreia do Norte, para que o problema norte-coreano não se transforme num enfrentamento direto com os Estados Unidos. Da mesma maneira que os Estados Unidos evita um enfrentamento dessa natureza com a China e também com a Rússia, também a China e a Rússia não consideram hoje existirem condições razoáveis de uma guerra frontal com os Estados Unidos. Isso não está no escopo da sua estratégia. A China quer expandir sua economia, a Rússia quer reorganizar suas condições produtivas, inclusive se desfazendo das sanções que foram aplicadas por conta da questão da Crimeia. Não desejam de nenhuma maneira uma confrontação com os Estados Unidos, mas, e por isso mesmo, mantém um certo afastamento em relação à Coreia do Norte, mas agem contra os movimentos norte-americanos, os movimentos belicistas dos Estados Unidos e os movimentos de mais sanções contra a Coreia do Norte. A China e a Rússia vão nos fóruns internacionais repudiando essas sanções, buscando colocar o diálogo como a única saída para a Coreia do Norte, que as sanções vão deixando a Coreia do Norte sem outro caminho que não de fortalecer sua capacidade militar, e que o caminho possível para essa solução não é aquele apontado pelo Sr. Trump, que só interessa a Casa Branca, que o caminho possível que interessa aos povos da Ásia e aos povos do mundo é mais diálogo e não mais confrontação. É estabelecer uma negociação política que leve a Coreia do Norte a suspender ou até encerrar seus testes nucleares em troca de garantias sólidas de que a Coreia do Norte não será atacada, de que a Coreia do Norte não sofrerá novas sanções, que se retirem as velhas e que a Coreia do Norte possa reorganizar sua economia numa situação de autodeterminação, de respeito ao direito de autodeterminação da Coreia do Norte. Portanto, voltando à pergunta inicial do programa de hoje, sim, há risco de um conflito mundial. A lógica norte-americana, a personalidade do escorpião,
pode levá-lo a um ataque militar, e esse ataque militar ser respondido pela Coreia do Norte com ataques de retaliação sobre a Coreia do Sul e sobre o Japão, e eventualmente gerando uma situação de envolvimento direto ou indireto da China e da Rússia nessa situação. Isso não é um cenário descartado, embora não seja o mais provável. Os Estados Unidos não estão sozinhos na cena mundial. A China ganhou musculatura, tem capacidade de neutralizar a ação militar dos Estados Unidos, coadjuvada pela Rússia. E essa situação segura os braços guerreiros do senhor Donald Trump. Essa situação, porém, também tem que ser reforçada por um apelo mundial de todos os povos pela paz, por uma solução negociada na Coreia do Norte. Porque se depender da Casa Branca, se depender do imperialismo norte-americano, sim, há risco de guerra. Boa tarde e até o próximo 20 Minutos.